Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Me sinto honrado por estarmos juntos aqui nessas horas que transcorreram após comemorarmos aqui no planeta Terra o aniversário do nosso Mestre Jesus. Aproveito para externar a minha alegria com cada um presente, encarnado, desencarnado, para esse nosso estudo, pois ele representa muito, muito, é incalculável externar essa alegria, essa gratidão por estarmos aqui carregando o nosso fardo, mas ao mesmo tempo consciente de estarmos amparados a cada dia, a cada momento. Eu quero fazer a seguinte reflexão para a gente fazer esse estudo. O que os livros eles representam em nossas vidas? Qual a importância de se ler um livro? Às vezes alguém nos sugere a ler um livro, qualquer que seja, a matéria, o assunto. Por quê? Com isto, eu quero despertar em vocês, eu quero provocar para que possamos acelerar o nosso aprendizado, para acelerar esse conhecimento. Afinal de contas, o tempo não para. O tempo, ele corre contra tudo e contra todos, segundo essa expressão que é utilizada no direito. O que a Boa Nova representa em nossa vida? O que os evangelhos representam? Realmente o que nós sentimos quando nós nos propomos a fazer uma leitura? É preciso que a gente vá além dessa simples leitura. Realmente a gente viaje com o autor, tentando identificar cada sentimento que é compartilhado por ele. Pois assim, nós estaremos garantindo a nossa passagem aqui, no orbe terrestre. A importância do Evangelho em nosso lar. Será que nós estamos fazendo o necessário em relação aos nossos filhos, aos nossos irmãos, em geral? Será que nós estamos edificando a Boa Nova aqui na Terra? Essa reflexão ela é muito importante, uma vez que nós, ao vermos aqui, lá na pátria espiritual, cada um de nós passou por um curso, passou por uma avaliação, e muitos benfeitores avalizaram essa nossa vinda para a Terra. Avalizaram e acreditam em nós, depositam fé em cada um de nós. Meus irmãos, nós estamos retratando, falando do nosso Mestre Jesus. Nós estamos aqui hoje contemplando, a fim de que a nossa vida ela se torne um alívio. E uma vez assim, nós podemos expressar, estender a quem vem atrás de nós,
aos pequeninos, aos nossos filhos, aos nossos familiares, aqueles que ainda talvez não conheçam, mas ainda não estejam utilizando de forma correta esses ensinamentos. Jesus, quantas e quantas vezes nós pronunciamos esse nosso Mestre que tanto tem nos auxiliado, como Ele mesmo disse, antes de retornar para o seu mundo celestial. Ainda que eu me vá, eu vos prepararei algo melhor. E pedirei a Deus, nosso Pai, o Consolador. Consolador prometido. Consolador esse que nos vem através da obra kardeciana. Então, por isso, meus irmãos, eu volto com a seguinte reflexão. O que, de fato, nós estamos aprendendo quando fazemos uma leitura, seja qual for o livro? Mas eu quero reforçar. Será que realmente nós estamos utilizando, compreendendo o Evangelho, a Boa Nova? Assim nós vamos iniciar o estudo, que é o capítulo 7, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Aqui vem, em Mateus, no capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Entra agora a parte da doutrina explanando melhor. A incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção, concentrando sobre si mesmos os seus olhares. Eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial, sobre o capítulo 7. As coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possui para a medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade
do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Aqui nessa passagem, como eu havia dito, será que a gente realmente então compreende quando Jesus quis dizer com essa mensagem, pobres de espírito? Se recusam a admitir o mundo invisível em uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revoltam a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mufa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível, de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade, e o outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Eu sempre busquei na leitura fazer um estudo para que eu possa, então, como eu compartilhei com vocês, ir além da simples leitura, tendo sempre um bom dicionário ao lado, papel rascunho, caneta, lápis. Por quê? Para que eu consiga ir a fundo, entender essa mensagem de Jesus. Porque o Mestre, com a superioridade infinita, ele procurou utilizar de um vocabulário simplório, para que nós possamos compreender o que significam, mais do que palavras, esses sentimentos que ele produzia. Então, dizendo que o reino dos céus é do simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus, em todas as circunstâncias. Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que a aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser
a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra Ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, conforme nós vamos dilapidando, a gente compreender essa máxima dele, buscar nos questionar a fundo, pois aqui nós estamos nesse estudo aqui que o mestre compartilha, ele tocando em nós sobre o orgulho, esse grande entrave que nos escraviza aqui na terra, que nos torna inativos e que não nos permite caminhar, a evoluir. E como simplicidade, nosso Mestre Jesus, como Ele mesmo nos disse, que Ele não veio para ser servido, Ele veio para nos servir. Mas como pode um espírito elevado da estirpe, que se torna um homem comum como nós, que nem sequer havia um lugar, uma cama, que lhe fosse recepcionada na ocasião do seu nascimento. Que espírito é esse que, ao invés de exigir, cobrar de nós, ele procurava nos preencher? Que espírito é esse que mais perdoou a cada um de nós do que nós as ofensas que praticamos contra ele naqueles dias sombrios em que ele foi crucificado injustamente? Que espírito é esse que, ao invés de reprovar as nossas atitudes nefastas, sempre nos oferece uma outra oportunidade, sempre nos conduzindo com segurança, sempre nos curando, sempre ofertando a cada um de nós aquele remédio salutar para as nossas aflições, as nossas dores. Dando continuidade aqui, nós vamos encontrar no título 3, aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, entre aspas, quem é o maior no reino dos céus? Fecha aspas. Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu, entre aspas, digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, portanto, aquele que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebo.
Fecha aspas. Em Mateus capítulo 18, versículos 1 ao 5. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com os seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes respondeu: não sabes o que pedes? Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com o império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Em Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Vocês compreenderam aqui nesse trechinho a profundidade dessas palavras de Jesus que foram expressadas? Conforme anteriormente eu já havia dito, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar testemunho. Por isso que é gostoso quando a gente faz uma leitura, a gente realmente tenha esse sentimento do que representa, e principalmente dos livros da Boa Nova, dos Evangelhos, de todos eles, pois são tesouros incalculáveis, são esclarecimentos, são informações que naquela época, muitos milênios antes mesmo de Jesus, eles eram considerados, eles são espíritos superiores. Eles estiveram aqui na terra a serviço de Deus, nosso Pai, como aqueles irmãos, os mais velhos, que sempre nos auxiliaram na ausência dos pais. Eu tenho certeza, quando nos lembramos dos irmãos mais velhos, o carinho por cada um deles. A minha família, nós somos 7 irmãos. Os mais velhos sempre procuraram
me ajudar. Seja com um puxão de orelha, um beliscão. Mas eu senti o amor de cada um deles. E esses espíritos que vieram antes de Jesus, que constam lá naqueles evangelhos antigos, essa contribuição, esses tesouros, conforme a gente vai lendo, a gente faz a reflexão, parece que essa contemporaneidade, sabe? Parece que eles, como se fosse para os dias de hoje, aquelas passagens. Agora nós vamos ler o título 6. Estas máximas, perdão, o título 5. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus, para ir fazer a sua refeição. Os que estavam lá o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim, abre aspas: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence, fecha aspas. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. A mesma ideia é fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior, e nesta outra: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos na posição de pequenos. Muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos.
e que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para outra vida a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo, senão isso chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos, que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte as mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra, os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. É gostoso a gente estudar Jesus. Ainda com a doutrina, fica muito mais saboroso, né? Certa vez eu fiz um curso de gramática, porque eu não compreendia, às vezes, o que o texto estava exigindo, né, na prova. E aquilo me deixava encabulado. Até que um dia eu tomei uma decisão, resolvi fazer um curso de redação. Lá, com essa professora, Luciana, que me orientou, que me ensinou muitas e muitas questões a respeito de como interpretar, como entender. Desde então, assim eu tenho feito, quando eu procuro estudar. Mas, principalmente, eu procuro compartilhar. Isso é o mais gostoso. A gente compartilhar. A gente expressar, por mais que seja pequeno, os sentimentos que o nosso Mestre Jesus externava a cada um de nós. E assim, meus irmãos, é um motivo de orgulho não, de gratidão, a gente encerrar esse ano de 2024 aqui, nesse núcleo que diariamente recepciona desencarnados e encarnados. Eu quero compartilhar com vocês a importância de realmente estudar o Evangelho em nosso lar.
pois o nosso Evangelho é o guardião, o nosso protetor contra as investidas das sombras, dos alfazejos que ficam ali nos testando. E que possamos trazer os pequeninos para o José Xavier. E dependendo da idade, procurem matriculá-los aqui nos ensinamentos, nos cursos que são oferecidos. E para nós adultos, há os cursos que são oferecidos para a gente compreender mais, estender mais esse conhecimento e a gente poder espalhar, compartilhar com o mundo, e evitando assim que as forças do mal controlem o mundo, nos escravizando e nos tornando cada vez sombrios, cada vez mais nossos sentimentos sendo tolhidos. Eu quero felicitá-los, a cada um, aos seus respectivos familiares. Um feliz ano novo, muita paz, muita luz. E que possamos sair daqui com nossas almas irradiantes, em dar continuidade, em aproveitar ao máximo essa oportunidade desta atual encarnação. Muito obrigado a todos. Fiquem na paz, meus irmãos.